Você já sentiu a dor de um relacionamento rompido? Aquele sentimento de vazio que parece consumir tudo ao seu redor? A tristeza da separação de alguém que você ama? A angústia de ver um futuro que parecia tão certo desmoronar diante de seus olhos? No coração da Bíblia, Jesus conta uma história sobre exatamente isso. Uma história que ressoa através dos tempos e toca o âmago de nossas experiências humanas. É a parábola do filho pródigo, uma história de amor, perda e redenção final. Uma narrativa que nos lembra do poder do perdão e da força do amor incondicional. Um homem tinha 2 filhos. 2 jovens com sonhos, esperanças e desejos próprios. O filho mais novo, inquieto e desejando independência, exigiu sua herança. Ele queria explorar o mundo por conta própria, longe das regras e da proteção de seu pai. Isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre liberdade, sobre a busca de identidade e propósito. Era uma rejeição à autoridade do pai, um desejo de traçar seu próprio caminho, um caminho que ele acreditava ser melhor para si mesmo. O pai, com o coração partido, mas respeitando a liberdade de seu filho, dividiu seus bens. Ele sabia que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Ele observou enquanto seu filho, cego pelo fascínio da liberdade, partia para o mundo. Um mundo cheio de promessas, mas também de perigos desconhecidos. Mal sabia ele que seu filho estava embarcando em um caminho pavimentado com consequências inesperadas. A vida longe de casa não seria tão fácil quanto ele imaginava. Esta história não é apenas sobre um filho rebelde. É sobre a jornada de autodescoberta, sobre os altos e baixos que todos enfrentamos. Ela reflete a condição humana, nossa capacidade tanto para o grande amor, quanto para erros dolorosos. Mostra como nossas escolhas podem nos levar a lugares inesperados, tanto bons quanto ruins. É um espelho refletindo nossos próprios desejos de independência e as consequências que muitas vezes se seguem. Uma lembrança de que, não importa o quão longe nos desviemos, sempre há um caminho de volta para casa, para o amor e para o perdão. O filho mais novo, cheio de dinheiro, partiu para experimentar tudo o que o mundo oferecia. Ele buscava prazer e emoção, cercando-se de companhias passageiras. Os dias se transformavam em noites, repletas de risos, indulgência e abandono imprudente. Por um tempo, parecia que ele tinha tudo. O peso da responsabilidade desapareceu. Ele se divertia em seu paraíso construído por si mesmo. O vinho corria livremente. As amizades brilhavam intensamente e cada dia prometia novas aventuras. Mas por baixo da superfície, uma escuridão espreitava. Os amigos que ele fez eram atraídos por sua riqueza, não por seu caráter. Sua lealdade era tão passageira quanto o pôr do sol. Os prazeres, antes intoxicantes, começaram a perder o brilho, deixando-o mais vazio do que antes. Este período de folia, uma miragem de felicidade, não podia mascarar o vazio crescente dentro dele. A alegria que ele buscava se mostrou superficial e passageira, deixando-o vulnerável e exposto às duras realidades que o aguardavam. Com o passar do tempo, a fortuna do filho diminuiu. Seus companheiros, vendo sua riqueza desaparecer, o abandonaram tão rapidamente quanto haviam aparecido. Ele se viu sozinho, despojado de seus bens e enfrentando as consequências de suas escolhas. Uma fome se abateu sobre a terra, amplificando seu desespero. A fome corroía seu estômago, uma lembrança constante de sua loucura. Ele, que antes se banqueteava com iguarias, agora estava reduzido a mendigar por restos. O desespero o levou a procurar trabalho, aceitando um trabalho degradante cuidando de porcos. Ele, que havia desperdiçado a riqueza de seu pai, estava agora em pior situação do que os animais que cuidava. A ironia de sua situação era um comprimido amargo de engolir. O filho, antes tão seguro de si, foi forçado a enfrentar as consequências de seus atos.
Ele havia trocado seu direito de primogenitura por uma ilusão passageira, apenas para se encontrar perdido e sozinho em um mundo que não lhe oferecia consolo. Nas profundezas do seu desespero, um lampejo de esperança surgiu. Ele estava no fundo do poço, sentindo-se completamente perdido e sem direção. Mas, naquele momento de escuridão, algo dentro dele começou a brilhar, uma pequena faísca que se recusava a ser apagada. Enquanto ele se sentava entre os porcos, desejando até mesmo as vagens miseráveis que eles comiam, uma poderosa percepção o atingiu. Ele percebeu a profundidade de sua queda, como havia se afastado de tudo o que era bom e puro em sua vida. A fome e a miséria que sentia eram apenas reflexos externos de um vazio interno muito maior. Os empregados de seu pai viviam melhor do que ele. Eles tinham comida em abundância, roupas limpas e um teto sobre suas cabeças. Eles trabalhavam com alegria e satisfação, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele se lembrou de seus rostos, de sua gentileza e da abundância que desfrutavam. Eles compartilhavam risos e histórias, criando memórias felizes enquanto ele estava preso em um ciclo de arrependimento e tristeza. Ele se lembrou do calor do lar de seu pai, um contraste gritante com a frieza de sua existência atual. A casa de seu pai era um lugar de amor e segurança, onde ele sempre se sentiu protegido e amado. Uma onda de saudade o invadiu, um anseio por algo mais do que o vazio que o cercava. Ele desejava voltar para aquele lugar de conforto e pertencimento, onde ele poderia encontrar paz e redenção. Ele sabia que havia cometido erros graves de julgamento. Ele havia sido impulsivo e egoísta, pensando apenas em seus próprios desejos e ignorando as consequências de suas ações. Ele havia magoado seu pai, desperdiçado sua herança e envergonhado a si mesmo. Cada decisão errada que ele tomou o levou mais longe de quem ele realmente era e do que ele realmente queria na vida. Mas um sussurro de esperança, frágil, porém persistente, lhe dizia que não era tarde demais. Essa pequena voz dentro dele o encorajava a acreditar que ainda havia uma chance de redenção, uma oportunidade de corrigir seus erros. Será que ele, depois de tudo o que havia feito, poderia voltar para casa? Ele se perguntava se seu pai poderia perdoá-lo, se ele poderia encontrar um caminho de volta para a vida que ele havia abandonado. Será que seu pai o receberia de braços abertos? Ele imaginava o reencontro, o abraço caloroso e o perdão que ele tanto desejava. Essas perguntas queimavam em sua mente, alimentando seu desejo de redenção. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas a esperança de um novo começo o impulsionava a seguir em frente, a buscar o perdão e a reconciliação que ele tanto ansiava. Movido por uma mistura de esperança e apreensão, o filho resolveu retornar para seu pai. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas a necessidade de redenção era mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse encontrar pelo caminho. Ele confessaria seus pecados, reconheceria sua tolice e imploraria por perdão. A cada passo, ele refletia sobre as decisões que o levaram a se afastar de sua família e como essas escolhas o deixaram em um estado de desespero. Mesmo que isso significasse viver como um servo, ele ansiava pela chance de estar de volta à presença de seu pai. A ideia de ser aceito novamente, mesmo que em uma posição inferior, era um farol de esperança em sua mente. Com o coração pesado, mas com um vislumbre de esperança, ele partiu na longa jornada para casa. Cada passo que ele dava era uma mistura de medo e expectativa, uma dança entre a dúvida e a fé. Cada passo era uma prova de sua nova humildade, uma manifestação física de sua luta interna. Ele sentia o peso de suas ações passadas em seus ombros, mas também a leveza de uma possível redenção. Ele repassava seus erros, a dor que havia causado e a incerteza de sua recepção. A memória de momentos felizes com sua família contrastava com a realidade de sua situação atual, aumentando sua determinação de corrigir seus erros.
A viagem era árdua, uma representação física da confusão emocional que graçava dentro dele. Cada obstáculo no caminho era um reflexo das barreiras emocionais que ele precisava superar para encontrar paz. O sol escaldante o castigava, espelhando a vergonha que queimava em sua alma. Ele sentia o calor como um lembrete constante de suas falhas, mas também como um teste de sua resistência e vontade de mudar. Mesmo assim, ele seguia em frente, impulsionado pelo mais tênue vislumbre de esperança. A visão de sua casa ao longe era um incentivo poderoso, um sinal de que seu esforço não seria em vão. A cada passo ele se despia dos restos de seu orgulho, substituindo-o por um crescente sentimento de humildade. Ele sabia que a humildade era essencial para ser aceito de volta, e cada gesto de desprendimento era um passo em direção à reconciliação. Quanto mais ele se aproximava de casa, mais forte sua apreensão crescia, mas também aumentava o anseio pelo amor de seu pai. Ele sabia que o momento da verdade estava próximo, e a mistura de medo e esperança o impulsionava a continuar, na esperança de um novo começo.